Fala galera, tudo bem com vocês? Ressaca pós-prova agora, né? Voltamos de Floripa, um sucesso, a galera curtindo, se superando, interagindo, participando de um ambiente vencedor e começam a surgir aqueles pensamentos, aqueles questionamentos, né? E agora? Para onde vou? O que eu faço? E por outro lado também há aqueles que conseguiram a proeza de ficar de fora da nossa festa, né? E aí estão pensando, poxa, eu quero, fiquei com vontade, também quero fazer 21 quilômetros, também quero fazer 42 quilômetros. E começam a surgir os questionamentos, né? Será que eu consigo? Será que é impossível? O que eu preciso fazer? Bom, antes da gente falar sobre isso, eu quero pedir o teu like, quero pedir que tu te inscreva no canal para que tu não perca nenhum dos conteúdos da Iron. E depois disso, vamos juntos aqui pensar alguns detalhes que são muito importantes nessa jornada, né, nessa transformação, né? O que eu preciso fazer para ir para o andar de cima? Muito bem, vamos começar falando sobre meia maratona, né? Então, normalmente quem está sonhando com uma meia maratona ou, né, nem começou a correr ainda, ou está ali nos seus 5 quilômetros, 10 quilômetros, né? Porque normalmente quem já atingiu aí marcos como 15, 16 quilômetros já está empoderado, está vendo que a linha de chegada está bem próxima, né? Então é algo já mais tangível. Então vamos começar pensando na realidade daqueles indivíduos que ainda não estão correndo, né? Então, primeira coisa, o que eu preciso fazer? Eu já vou deixar de fora dessa conversa a necessidade de procurar um treinador especializado em corrida, e vamos pensar além disso, né? O que vocês precisam acerca de organização, o que precisa mudar na vida de vocês acerca de alimentação, atitude, a mentalidade, né? Então, para quem não está correndo, precisa encontrar um momento na agenda para tornar a corrida algo constante dentro da rotina. Então, pelo menos 3 momentos por semana é importante que vocês estejam organizados para fazer uma refeição, esperar 30, 40 minutos, pegar o material de corrida de vocês e ir lá carimbar a sessão de treino de vocês. Uma coisa que é bem interessante, um erro muito comum quando a gente está começando a correr e a gente deseja longas distâncias, é a gente acreditar que aquele cara que está correndo 21 quilômetros, ele está dando o seu máximo. E o mesmo vale para quem está observando já lá mais distante os maratonistas. A gente não pode cultivar a crença, né, de que aquela pessoa está dando o seu máximo, né? Ela encontrou um ritmo que ela fica esbaforida e ela consegue manter ele heroicamente durante 1, 2 horas, um profissional, ou 2 a 4 horas, aquele atleta amador lá, o teu colega de assessoria. Não funciona assim. A gente só consegue ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5 horas correndo se aquele esforço inerente ao nosso máximo for em baixa intensidade. Então, digamos que eu consiga correr durante 12 minutos a 15 por hora, a velocidade que eu vou fazer a minha meia ou a minha maratona, ela é às vezes 30% menor. Isso significa que eu vou correr a minha meia, a minha maratona a mais ou menos 11, 10,5 por hora. Então essa é a primeira coisa que eu preciso desconstruir, a ideia de que é necessário dar o máximo. Porque se eu penso assim, vai fazer sentido pensar que para começar a correr eu tenho que botar o tênis e tentar dar a volta na quadra o mais rápido possível. E isso vai levar vocês para um ponto muito comum no cenário de corredores iniciantes, que é o ponto da frustração e do platô, porque vai ser muito difícil evoluir. A maior parte dos corredores iniciantes que eu atendo, quase que diariamente, eles têm a mesma frustração. Poxa, eu não consigo correr. O que tu fez? Eu boto tênis e eu tento melhorar meu tempo da semana passada. Então, primeira coisa, desconstruir essa ideia de entregar o máximo sempre. Não funciona assim. Você vai se frustrar e possivelmente, numa janela de curto prazo, vai se machucar. Então, desconstruir essa crença aí e organizar um momento para correr 3 vezes por semana. Porque correndo 3 vezes por semana dá para ir dos seus primeiros 2, 3, 4, 5 quilômetros até os seus primeiros 21 quilômetros. Ok, mas eu quero mais, eu quero ir rápido, eu quero ir melhor. Ok,
4 momentos da semana, eu faço uma refeição, eu espero 30, 40 minutinhos, eu boto o tênis e eu saio para correr. E nesse momento onde eu não corro e desejo me tornar um corredor, correr em baixa intensidade, usar de vários intervalos caminhando, isso, seguindo uma estratégia de um treinador bastante competente, vai levar vocês muito longe. Segundo ponto, eu já estou vivendo esse ambiente de assessoria, eu já sou um atleta que corre 5, 10 quilômetros, eu já me experimentei em algumas provas, eu já corro 3 a 4 sessões de 45 minutos por semana e agora sim eu vou fazer o meu ciclo de primeira meia maratona. O que é necessário? É necessário eu organizar esse volume, né, o tempo total que eu corro, para que 70% a 85% desse volume seja em baixa intensidade, seja em zona 1, seja num ritmo que eu consigo controlar plenamente a minha respiração, que eu transpiro pouco. Quando eu tenho isso, as minhas células elas vão aumentando de tamanho, elas vão conseguindo trocar mais elétrons e eu consigo produzir mais energia. Produzindo mais energia, eu me torno mais eficiente em relação à reserva energética que eu tenho. E aí eu vou experimentando e ensaiando isso, aumentando a distância, aumentando o tempo de um dos treinos da semana. Então eu começo a fazer os chamados longões. Nesses treinos, eu também, num primeiro momento eu faço eles em baixa intensidade, no outro momento eu vou intervalando com ritmos que eu desejo fazer na prova. Então, um destes 3 treinos ou um destes 4 treinos da semana, ele vai ficando mais longo, ele vai quebrando aquela barreira de 1 hora, 1h15, 1h20, 1h30, 1h40. Se eu estiver bem, por que não 2 horas também? A gente teve atletas nesse último ciclo que acabaram correndo a distância da prova antes, em baixa intensidade, de tão adaptados que eles estavam. Então, os 21 quilômetros, felizmente, mas também infelizmente, né, foram quebrados antes do grande dia, né? De tão bem preparados que esses atletas estavam. Então, quando eu vou fazer esse cenário de passar de 1 hora, de passar dos 10 quilômetros para 21, é isso que eu preciso fazer. Dentro daquele meu cenário de 3, 4 corridas durante a semana, eu vou fazendo um treino longo que vai me habilitando, me proporcionando essa vivência, esse estímulo de longa duração e baixa intensidade. Ok, parabéns, corri a minha primeira meia maratona. Poxa, mas ainda faltam 21 quilômetros para correr 42. O que eu preciso fazer? Bom, primeira coisa, eu preciso deixar para trás essa eventual sensação de sacrifício que eu possa ter tido enquanto eu corri 21 km. Se 21 km foi um sacrifício para mim, foi um ciclo sofrido, foi um ciclo cansativo, foi um ciclo de lesão, a primeira coisa que eu preciso fazer é me estabilizar nesse patamar. Então talvez para esse indivíduo fazer um novo ciclo de 21 km, fazer mais provas de 21 km seja interessante. Mas, como eu falei agora há pouco, alguns atletas conseguiram já, nesse último semestre, aí dentro da Iron, correr os 21 km dentro da preparação, alguns correram 23, 24 km. Então, tamanha a facilidade, tamanha a adaptação que esses atletas tiveram na rotina, eles já vivenciaram volumes maiores. Então, estes são atletas que estão prontos para ir gradualmente aumentando essa última sessão de treino da semana e já escolher uma maratona, escolher uma prova-alvo já com o dobro da distância, porque eles estão bem estabelecidos como corredores de longa distância. Então, para esses atletas que cruzaram com sacrifício a linha de chegada, a gente precisa melhorar a alimentação, a gente precisa talvez colocar, principalmente quem fazia 3 treinos, né, passar para uma 4ª sessão, ou quem com 4 treinos ainda teve dificuldade para fazer os 21 quilômetros, talvez esse atleta não esteja se alimentando de maneira suficiente, talvez esse atleta esteja com um certo sobrepeso, deve haver alguma questão ali que está impedindo ou atrasando essa adaptação e talvez esse caso precisa ser analisado individualmente. Mas, de forma geral, se eu cruzei com sacrifício, eu preciso me estabilizar, talvez aumentar o volume de treino, talvez melhorar a alimentação, talvez revisar o meu peso corporal, talvez melhorar o reforço muscular para que eu me torne mais econômico. E aí, caso eu seja aquele outro atleta
que já está bem adaptado, que já está correndo com facilidade, 21, 24, 25 quilômetros, eu já posso começar a pensar na maratona dentro da mesma estrutura de treinos, porque ela foi bem validada. E aí é uma questão que eu gosto muito de abordar com alguns atletas, que é quando o treinamento ele se torna mais do mesmo, né? Então aquilo vai vindo ao natural, ou seja, eu já não preciso pensar como algo fora do meu sistema solar, né? Uma viagem muito distante, algo muito abstrato, correr uma maratona, né? Então, de 25 eu vou para 30 quilômetros e há um consenso na literatura de que o máximo que a gente consegue obter de benefício em uma sessão isolada de treino é a exposição contínua de 3 horas. Então, se eu conseguir completar bem um treino de 3 horas, eu já estou pronto para minha maratona. Claro que eu posso colocar mais sessões, eu posso me expor um pouco mais por N outros aspectos, o teste da alimentação, o teste da distância de prova, teste de alguns ritmos, o ganho da sensação de autoeficácia, de autoconfiança, né? Para que eu me sinta mais capaz. Mas de forma fisiológica, quando eu atinjo 3 horas de treino contínuo em baixa intensidade e eu termino bem, sem hiperventilar, né? Sem ficar sem fôlego, com uma baixa taxa de desidratação, de sudorese, sem fadiga muscular. Se eu conseguir atingir esse marco no treinamento, eu vou estar pronto para uma maratona. Então, atingir, né, se eu fiz 21 quilômetros e eu quero testar, quero entender se fiz com facilidade e quero entender se eu já estou apto a escolher minha maratona, eu posso conversar com o meu treinador e progredir gradualmente o meu volume para 3 horas de treino. Se essa experiência for ok, eu já posso escolher tranquilamente a minha maratona que vai dar certo. Então, acho que colocar como meta, se você fez uma meia maratona recentemente, progredir esse volume para 30 quilômetros, normalmente para quem corre a 10 de pace, ou essa exposição de 3 horas ao esforço no treino longo, esse é um marco interessante de colocar como meta para entender, né, se já é o momento de fazer uma maratona ou não. E então ainda há a possibilidade que um terceiro cenário no qual eu não desejo correr distâncias maiores, mas eu quero melhorar o meu pace. Quero melhorar meu pace para 42 km, quero melhorar o meu pace para 21 km, né? Eu quero quebrar o meu tempo, atingir algum índice, né? E aí o que é interessante? É interessante eu voltar para o andar de baixo. Então, se eu fiz 42 km agora e foi um sacrifício, ou tá muito difícil, ou eu vi que, poxa, o tempo que eu desejo, ele ainda tá distante, bom, eu volto para me preparar novamente para 21 km, para que eu consiga correr em maior intensidade e depois eu faço essa progressão novamente para que eu consiga aplicar uma velocidade e um esforço maior. Se você se o atleta que está vendo esse vídeo não fez uma maratona, mas fez 21 km e está se sentindo da mesma forma, com uma necessidade, com um desejo de melhorar o pace, o mesmo princípio, ele é verdadeiro. Então, ao invés de fazer um novo ciclo para 21 km, eu faço um ciclo curto para 10 km e me coloco em condições de correr mais rápido. Quanto tempo? Há um consenso também na literatura de que as adaptações dos estímulos que a gente faz gradualmente e sistematicamente organizados, né? Se eu vou estimulando a mesma capacidade física, o meu músculo começa a responder entre 6 a 8 semanas. Então, se eu fiz 21, se eu fiz 42 e eu não estou muito satisfeito com o ritmo que eu fiz, talvez eu deva descer para o andar de baixo, me colocar naquele ciclo de treinamento um pouco mais rápido, um pouco mais intenso por 8 semanas e reavaliar e verificar se eu estou satisfeito com aquele ganho de performance, de tempo que eu obtive. E se não for o caso ainda, eu repito esse ciclo, né, até que eu atinja aquele marco que é
relevante para mim. Então, esse aqui é um vídeo quase que muito filosófico, né? Muito hipotético, porque acaba que a gente não consegue conversar. Ah, ponto. Se você fez tanto de pace, faça tanto, né? Então, para que ele contemple a todos os atletas, a gente não consegue ser muito objetivo. Mas eu acho que ficou bastante claro no sentido de para onde eu vou, o que eu devo atingir, ou se é o caso de voltar. Caso não tenha ficado claro, eu espero o teu comentário, a tua pergunta, para que a gente consiga resolver juntos essa questão aí e já pensar nos nossos novos objetivos para esse ciclo que está chegando. Quero o teu like, quero que tu te inscreva no canal para não perder nada por aqui.